neste nome que nós estamos reunidos, é neste nome que nós oramos. Pedimos a tua ajuda, Senhor, pedimos a tua graça, pedimos que o teu Espírito Santo nesta noite venha sobre nós, e que ele se derrame de maneira tão poderosa, que ele venha inundar este lugar da tua doce, santa e rica presença. Senhor, nós queremos te entregar esse tempo de reunião, esse tempo com a tua palavra, Senhor. Ministra a nós, abra os teus céus sobre este lugar. Abra, Senhor, as comportas da revelação da tua palavra e venha nos edificar. Em nome de Jesus, Senhor. Dá-nos um coração sedento por ti. Dá-nos um coração que te anseia, um coração que tem fome de ti, Senhor. Vem e toma teu lugar aqui nesta reunião, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, abram as suas Bíblias, aqui no capítulo 5 de 1 Timóteo. Este capítulo 5, gostaríamos que fazer uma leitura toda dele, para que pudéssemos entendê-lo. Diferentemente dos demais capítulos, aqui nós vamos ver algumas implicações concernentes à vida social da Igreja do Senhor. Algumas questões relacionais, algumas questões práticas. Até então, a grande ênfase desta epístola estava concernente à doutrina. Aqui Paulo vai abordar algumas questões bem práticas. Se você ler esse capítulo, você vai ver que ele praticamente está dividido em 3 seções. O versículo 1, ele vai fazer uma demonstração com relação ao tratamento com os anciãos, as pessoas mais velhas entre nós. A partir do versículo 3 e do versículo 2, ele faz também uma abordagem do tratamento com as mulheres, sejam as mais velhas, as irmãs e também as jovens, como o presbítero deveria tratar. A partir do versículo 3 até o versículo 16, você vai ver algumas recomendações que Paulo faz concernente às viúvas. Aí depois, do versículo 17 até o versículo 22, ele faz algumas recomendações aos presbíteros, algumas recomendações adicionais, porque no capítulo 3, versículos 1 a 7, Paulo já havia feito recomendações aos presbíteros. Agora, ele vai colocar algumas adicionais. E os textos finais são abordagens gerais. Ele faz algumas questões levantadas à própria saúde de Timóteo. Depois ele vai falar sobre pecados e boas obras, pecados que alguns homens cometem, e eles podem ser julgados e manifestados, e outros ficam ocultos. Mas o certo é que eles vão ser manifestos depois. Aí ele também fala das boas obras. Então, esse é um resumo deste capítulo 5. E alguns, estudando este maravilhoso livro, essa maravilhosa carta a Timóteo, entendem que é como se a revelação de Paulo fosse enfraquecendo. De forma alguma, irmãos. De forma alguma. A igreja tem as questões elevadas, nós podemos dizer de questões com as suas implicações celestiais, mas a igreja tem questões práticas também. E do ponto de vista do viver cristão, a doutrina é tão importante quanto a prática. Se você examina essa carta e você não tem essa percepção, você acha que a revelação está enfraquecendo. De forma alguma, a revelação não está enfraquecendo. Agora Paulo vai abordar questões que podem ser nevrálgicas, se elas não forem tratadas devidamente, se elas não forem abordadas devidamente. Por exemplo,
quando ele diz, não repreendas, a palavra aqui é, não venha punir com as palavras, não venha censurar os idosos, os irmãos mais velhos, publicamente. Um presbítero não pode fazer isto. Paulo está dizendo, não faça isto. Por quê? Porque é uma questão de princípio, irmãos. Você pensa que isso não tem nada a ver? Tem tudo a ver, porque é algo que Deus considera. Aquilo que Deus considera, nós também temos que considerar. Uma das coisas que temos que aprender é que nós precisamos ver todas as coisas na medida de Deus, na luz de Deus, de acordo com o caráter de Deus. Nós precisamos ver as coisas pela maneira como Deus mede, como Deus vê. Sejam questões simples do nosso próprio cotidiano, da nossa própria vida, como as questões elevadas. O certo é que nós temos que procurar ver todas as coisas segundo a ótica do Senhor. Então, quando Paulo diz, não repreendas o homem idoso, antes exortam como a pai, aos mais moços, como irmãos. Quando ele diz exorta, ele está dizendo instrui, fortalece. Instrui, fortalece. Veja a delicadeza deste assunto. Por favor, anota 2 textos que eu acredito que vai ser muito importante para vocês. O primeiro está no livro de Levítico, o capítulo 19 e o versículo 32. Isso é princípio, irmãos. Levítico, capítulo 19, versículo 32. Veja como a Bíblia nos exorta concernente ao tratamento com os irmãos idosos. Como esse assunto é sério, como esse assunto é delicado, como esse assunto não pode ser desprezado, porque existem implicações, são princípios. Então, olhe bem, Levítico 19, 32 diz, diante das cãs, isto é, diante dos cabelos brancos, te levantarás e honrarás a presença do ancião. Agora, olha a última frase, e temerás o Senhor teu Deus. Quer dizer, não adianta, se você diz que teme o Senhor, e você não respeita, você não honra uma pessoa idosa. Agora você compreende porque Paulo diz, não exponha publicamente uma pessoa idosa. Não censure publicamente uma pessoa idosa. Você pensa, mas isso tem nada a ver? Tem, porque tem a ver com Deus. Tem a ver com o temor a Deus. É sério isso, irmãos? Aqui fala de uma pessoa anciã, de uma pessoa idosa. Outro texto que eu quero que vocês observem. Lamentações capítulo 5. Livro de Lamentações de Jeremias. O capítulo 5. Veja o que diz o versículo 12. A última parte do versículo 12. Jeremias está mostrando nesse capítulo 5 a degradação de Judá e a causa do cativeiro. Então ele está relatando as consequências dessa degradação. Ele está expondo o que de maneira prática provocou o juízo de Deus sobre Judá. Agora, olha o que ele diz. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Lamentações capítulo 5, está vendo aí? A face das pessoas idosas não foram reverenciadas. Quer dizer, a nação de Israel, eles estavam tão indiferentes a Deus, que um dos grandes reflexos dessa indiferença a Deus é que eles não honravam nem as pessoas mais velhas. Irmãos, nós precisamos ver essas pessoas entre nós e tratá-las com toda honra, com todo respeito, com toda consideração, porque é mandamento do Senhor. Nem mesmo os presbíteros podem tratar essas pessoas de qualquer maneira, ou mesmo se elas estiverem passivas de serem repreendidas, elas precisam ser instruídas, ensinadas e encorajadas, e não censuradas. Então é isso que Paulo está dizendo. Pode parecer coisa simples, mas é sério. Aí, versículos 1 a 3, você vai ver que Paulo, ele mostra para Timóteo a atitude que Timóteo deveria ter diante das irmãs idosas, das irmãs de maneira geral e também das jovens. Aqui você vai ver um comportamento ético,
com contornos espirituais. Porque não adianta você procurar ser ético, simplesmente ético. Não adianta você procurar ser uma pessoa somente educada. A nossa ética e a nossa educação, elas devem ter contornos espirituais. Deve ser por uma causa espiritual. Porque nós podemos achar que porque uma pessoa é muito educada, porque uma pessoa é muito ética, ela pode ser espiritual. Não, nós temos que ser éticos, educados, mas com contornos espirituais. E é disso que ele vai falar. Então Paulo tem vista aqui o quê? Ele tem vista a harmonia entre os irmãos, ele tem vista o bem-estar das reuniões. Não, em primeiro lugar, ele tem em vista o testemunho do Senhor por meio dos presbíteros. Aí ele vai dizer que, por favor, olha os textos aqui, diz, as mulheres idosas, você deve admoestá-las, porque essa palavra está aqui no versículo 1 do capítulo 5, como a mães, as moças como irmãs, com toda pureza, honra as viúvas, que são viúvas. Aí você vai ver que a partir desse versículo 3, ele vai tratar ou fazer algumas recomendações em relação às viúvas. E começa aqui no versículo 3 e termina no versículo 16. Meus amados, permitam-me colocar isso em forma de assertivas, de afirmações, para que nós venhamos ganhar mais tempo, porque o grande enfoque daquilo que tenho o desejo de compartilhar com vocês está a partir do versículo 17. Então vamos abordar isso através dessas afirmativas ou estas assertivas, né? Aqui no versículo 3, vamos à primeira assertiva. Se você ler o versículo 3, onde diz, honra as viúvas, que em verdade são viúvas. Ele está falando do cuidado que se deve ter às viúvas que vivem sozinhas, aquelas que não têm a companhia dos seus filhos ou de qualquer ente querido, ele diz, cuida delas. Porque ele está dizendo isso, depois vocês vão ver que ele vai falar com aquelas viúvas que têm seus filhos que possam cuidar delas. Então ele diz, cuida das viúvas, aquelas que vivem sozinhas, porque este tratamento é uma forma de vocês encorajá-las e honrá-las. Essa é a primeira assertiva. A segunda está aqui no versículo 4. Mas se alguma tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a ser piedosos com a própria família. E a recompensa seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Quando os filhos estão cuidando das suas mães viúvas, sabe o que de fato eles estão fazendo? Honrando e agradando o Senhor. Cuidar das viúvas, os filhos que podem cuidar das suas mães viúvas, a sua forma de cuidado é uma expressão de honra, de louvor que agrada e é aceitável diante de Deus. Segunda assertiva. A terceira, olhe o versículo 5. Mas a que na verdade é viúva e ficou sozinha, espere em Deus. E persevere em súplicas e orações de noite e de dia. Observe isso, aqui temos mais uma assertiva. Uma viúva, segundo Paulo está mostrando aqui, não é simplesmente uma mulher que perdeu o seu esposo, mas no sentido restrito espiritual desse termo, na vida prática da igreja, não basta apenas ter perdido o seu cônjuge, porque muitas, ele vai dizer que muitas que ficaram viúvas, se entregaram às paixões, se entregaram à carnalidade. Então ele está querendo dizer que, irmãos, eu estou sendo restrito na minha forma de definir viuvez. Aí ele diz assim, a viúva, que na verdade é viúva, ficou sozinha, ela precisa aprender a depender, a esperar em Deus. Aí que ele diz mais, e perseverar. Então primeiro, espera em Deus, dependa dele, e segundo, olhe bem, persevera em súplicas e orações de dia e de noite. Então o que ele quer dizer aqui? Que ela deve esperar em Deus, mas saber que a sua viuvez é um encargo espiritual. Para isso ela precisa desenvolver a vida de piedade, orando noite e dia. Está vendo? Não é uma vida mórbida, não é uma vida onde a pessoa entra no casulo e fica reclamando dia e noite, mas ela pode entender que o fato do Senhor ter permitido isso
envolve um encargo espiritual. E esse encargo, ele é muito significativo, porque esta mulher, ela vai se tornar um instrumento de Deus, da intercessão, das súplicas e orações, da intercessão e da oração noite e dia. Essa é a terceira assertiva. Olha o versículo 6, vamos para a quarta. Ele diz: mas a que se entrega aos prazeres, vivendo, está morta. Isso significa, uma viúva que não compreende sua posição diante de Deus e se entrega aos prazeres da carne, ela está espiritualmente morta, porque ela não entendeu, não é o seu estado, porque aqui nós temos duas coisas: estado, qual é o estado dela? Viúva, viuvez, mas ela tem uma posição, e qual é a posição dela? Ter um encargo para poder servir diante de Deus pela vida dos seus irmãos. Então não é um estado de morbidez, e nem uma posição inútil, é compreender que Deus colocou ela num estado para ter nela uma posição diante dele, para servir aos santos. Vamos mais, vocês vão ver que Paulo vai aumentando os degraus para nos mostrar essa posição das viúvas no corpo de Cristo. Não são apenas pessoas necessitadas. Se elas têm necessidades, elas precisam ser ajudadas. Mas elas não podem ficar apenas no estado de dependência. Elas também são instrumentos de Deus e podem ser usadas grandemente. Não ficar como vítima da história, como vítima de Deus, mas se tornar instrumentos de Deus. É isso que Paulo vai dizer. Vamos para a quinta assertiva aqui no versículo 8. Porque se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente daqueles de sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Não cuidar das necessidades dos nossos familiares é uma prova de rejeição à fé, e é um estado tão terrível que a pessoa se torna pior do que o ímpio. Paulo está falando disso. Quem são esses? Aqueles que têm pessoas necessitadas em suas casas, especialmente aqui no contexto, viúvas. Se você tem uma pessoa viúva na sua família, e você não cuida, você está negando a fé, pior do que um descrente, do que um ímpio. Essa é a quinta assertiva. Agora eu quero que vocês observem essa última, que é muito interessante. Aqui no versículo 9, seja inscrita na lista apenas a viúva maior de 60 anos e a que tenha sido mulher de um só marido. Texto curioso. Tem pessoas que lêem esse texto e nunca vão entender o que Paulo está dizendo. Escrita onde? O que ele quer dizer com isso? Vamos compreender aqui, irmãos. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. Está vendo? Esse vocábulo aqui, inscrita, está vendo ele aí? É um termo técnico. Paulo busca um termo técnico para alistamento, para funções específicas, para uma função específica. E que função específica é esta? Agora, lê o texto com cuidado. A chave é esta, inscrita. Essa chave vai abrir esse texto. Ele diz assim: seja inscrita, está vendo aí? Inscrita a viúva maior de 60 anos, e que tenha sido mulher de um só homem, que tenha testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos e praticou toda boa obra. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando são impulsionadas por seus desejos, rebelam-se contra Cristo e querem casar. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Coisa muito simples, irmãos. Existe uma versão que diz assim: seja inscrita para o serviço de assistência. Uma das versões da Bíblia, uma versão alternativa diz assim: seja inscrita para serviço de assistência aos santos. Está vendo aqui, irmãos? O que ele está mostrando sobre as viúvas? Que elas são pessoas úteis, e podem, com o tempo que tem, já tendo criado seus filhos, exercido a hospitalidade, vivendo uma vida piedosa, ela pode servir na assistência dos santos. Agora, não se inscreva, não é não se inscrever para receber cesta básica. O texto aqui não dá base para você entender isso, mas dá base para você entender o quê? Que essas viúvas que ele está mencionando aqui, elas sim são instrumentos de Deus para poder cooperar na oração e também na assistência aos santos. Estão vendo, irmãos? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Esse é o assunto concernente às viúvas. Então, ele vai depois mostrar
o grande perigo de viúvas mais novas, que caem na licenciosidade, nas impurezas, permitem o inimigo usar elas para provocar dissensão entre os irmãos. Então ele faz esse paradoxo, essa comparação entre as viúvas, aquelas que exercem uma vida piedosa, que podem servir através das intercessões, da oração e da assistência aos santos, e essas outras, que ao contrário de servir o Senhor, passam a viver uma vida cristã completamente na carnalidade. Então são estes os assuntos que ele vai tratar em relação às viúvas, no versículo 3 até o versículo 16. Agora, por favor, vamos observar, a partir do versículo 17, aqui eu quero me deter um pouco, onde ele vai fazer algumas recomendações adicionais aos presbíteros. Por que recomendações adicionais aos presbíteros? Como já lhes disse, no capítulo 3, versículo 1 a 7, ele já havia tratado disso. Agora ele vai tratar novamente. Por favor, vamos ler os textos aqui. Os presbíteros que governem bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra ou honorários, principalmente os que trabalham, se afadigam na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o trabalhador do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, a não ser com base em 2 ou 3 testemunhas. Aos que persistem em pecar, repreenda-os na presença de todos, para que os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, e dos seus anjos escolhidos, que guarde essas coisas, sem prejuízo, não fazendo nada por parcialidade. Não imponhas precipitadamente as mãos a ninguém, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te puro. São estes os textos, e aqui estão algumas recomendações. Algo acerca do ministério espiritual. Nós sabemos que o ministério pastoral, a Bíblia diz, Efésios 4:11, diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, nós sabemos que o ministério pastoral, concedido como um dom de Cristo para a sua igreja, ele é um ministério plural. Porque quando você estuda sobre o termo pastor no Novo Testamento, você não vai encontrar muitos subsídios para desenvolver o ensinamento de maneira doutrinária. Você precisa compreender mais alguns detalhes desse ministério. Quando se estuda o livro de Atos, e aqui nós encontramos a chave para toda vida e serviço no que concerne o viver da igreja. Se você quer entender vida e serviço no Novo Testamento, você precisa conhecer o livro de Atos. Tudo o que nós podemos aprender do nosso Senhor e dos apóstolos acerca desses dois assuntos, nós temos que estudar no livro de Atos, porque ali está a base de tudo. Ali está o sentido prático do que é vida e serviço. Quando você estuda o termo presbítero singular, isso ocorre 4 vezes no Novo Testamento. Mas quando você estuda o termo presbíteros plural, você vai ver 14 referências a este termo. E quando você estuda este termo no singular, não há nenhuma referência ao exercício do ministério. Mas quando você estuda todos esses termos no plural, você vai ver a expressão prática daquilo que é o serviço dos presbíteros, dos anciãos, aqueles que o Senhor concedeu como dons à sua igreja. Você vai encontrar o termo bispo, você vai encontrar o termo episcopo, que vai falar, ou superintendente, que vai nos falar das evidências práticas desse ministério, desse serviço aos santos. Não constitui os presbitérios uma classe superior sobre os irmãos, porque isso é nicolaísmo. Os presbíteros não é uma classe superior, mas são aqueles os quais o Senhor chamou para torná-los dons, homens dons, não pessoas especiais, mas pessoas com uma especial incumbência de serviço aos santos. E aqui Paulo vai nos mostrar algo muito especial.
São aqueles aqui, como diz Paulo, que se afadigam na palavra, porque existem várias esferas aonde estes presbíteros podem atuar. Alguns podem presidir ou administrar. Outros podem estar estritamente envolvidos com o ministério da palavra. E todo o serviço, e toda a esfera do serviço dos presbíteros é local. A obra é uma esfera dos apóstolos e não dos presbíteros. Um apóstolo, ele pode até ser um presbítero numa localidade, mas toda a sua esfera apostólica é extra-local. Então, irmãos, nós sabemos que a base da igreja não é a localidade, a base da igreja é a comunhão. Esse é o ensino do irmão Teófilo Sparks. E é um ensino muito sério, muito importante, porque aquele grupo chamado localistas, eles restringiram a base da igreja dentro de uma localidade. É claro que dentro de uma localidade nós temos a base e o testemunho da igreja, mas a base restrita da igreja, nós não podemos restringir de maneira exclusiva esta base à localidade, mas à comunhão. A comunhão está acima de tudo. Este foi o grande problema entre o irmão Teófilo Sparks, o problema dos irmãos localistas com o irmão Teófilo Sparks. As duras acusações que eles fazem ao irmão Teófilo Sparks foi porque o irmão Sparks os confrontou seriamente em relação a isto. Então, queridos, vamos compreender isto. Por que é importante toda a igreja saber isso? Não apenas os anciãos, mas toda a igreja, para que toda a igreja saiba o que é um serviço dos presbíteros e o que não é. Irmãos, eu quero colocar para vocês em 3 pontos aquilo que não é o ministério, aquilo que não é o serviço ministerial aos santos. O primeiro ponto que eu quero que vocês saibam, que o ministério espiritual, o ministério cristão, não é um emprego. Não é um emprego, não é uma função secular, porque ministério é servir. Ninguém deve assumir essa posição por si mesmo. Se alguém tiver que tomar parte deste serviço, deve ser por causa da obra, direcionamento, unção, graça do Espírito, o testemunho da igreja. Sem o testemunho da igreja, sem a graça de Cristo, sem a sabedoria de Cristo e sem a unção do Espírito, ninguém pode tomar essa função para si mesmo. Então, a primeira questão que nós temos que saber, este não é um serviço secular, não é um cabide de emprego. O segundo ponto que nós temos que entender, que o ministério cristão não é um legado de família. Um filho não é destinado ao ministério porque o seu pai é um presbítero. Pode acontecer, nós conhecemos muitos casos ao longo da história em que irmãos que serviram ao Senhor no santo encargo do ministério, tiveram seus pais e até avós. Mas isto, creio eu, é um ato especial, específico e proposital de Deus e não da pessoa. Porque ministério não é um legado de família. Ninguém pode achar que está destinado ao ministério porque o pai foi um servo do Senhor em alguma esfera do dom de Cristo para servir os santos. Isso é muito sério mesmo. E o terceiro ponto que eu quero lhes mostrar, que o ministério cristão não é uma concessão eclesiológica, não é uma concessão religiosa, denominacional. A igreja não pode gerar presbíteros, seminários não podem produzir presbíteros, somente o Espírito Santo é que levanta, é que escolhe, é que prepara, é que capacita, é que os dá à sua igreja, com a sua infinita unção e graça, somente o Espírito Santo. Então, esses 3 pontos são vitais, para que nós entremos a partir do versículo 17, porque nós vamos ver cada uma das recomendações de Paulo. Então, por favor, meus irmãos e irmãs, fixem os vossos olhos aqui nessa primeira frase do versículo 17, do capítulo 5 de 1 Timóteo. Olha o que Paulo diz: devem ser considerados merecedores. Algumas versões diz assim, a tradução brasileira, que é uma das preciosas traduções que nós conhecemos da Bíblia em português, esse texto está assim: os presbíteros que cumprem bem com seus deveres. Está vendo aí, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17.
A Revista Corrigida diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos. Vamos conhecer os detalhes, porque aqui existe alguns caminhos perigosos, se eles não forem examinados à luz da palavra. Por não conhecer de maneira profunda o que o Espírito está dizendo, alguns têm tomado esse texto e feito uma apologia para o seu próprio ministério, feito uma apologia pessoal. Alguns estão se escondendo de trás deste texto de maneira indevida. Então vamos conhecer a mente do Senhor. Quero que vocês, por favor, está vendo essa palavra merecedores aí? Ou cumprem bem, ou governam bem? Esta palavra é um termo muito interessante aqui no original. Eu gostaria de buscar um texto que vai lançar luz, que vai trazer uma cristalina clareza para nós, sobre o que significa governar bem, ou merecedores. O que significa isso? Qual é o peso dessa palavra? Quais são as suas implicações? Então, por favor, coloque aí debaixo dessa palavra, ou se for essa frase, cumpram bem, se é assim que está na sua Bíblia, coloque Romanos capítulo 12, por favor. Olha o versículo 8, está assim: ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade. Agora sublinhe essa frase: o que preside, porque é o mesmo termo que você vai encontrar aqui, essa palavra presidir, merecedores, cumpre bem. Ele diz, o que preside com diligência. Está vendo aqui? Então, o que significa, irmãos, ser merecedores? O que significa cumprem bem, governe bem? O que significa isso? O que significa ser um presbítero? Presbítero é aquele que cumpre bem, é aquele que governa bem, é aquele que preside com diligência. Encontramos uma palavra muito importante para definir o serviço dos presbíteros, isto é, a natureza do seu serviço. Diligência. Essa palavra aí precisa ser melhor explicada, irmãos. Observe esta palavra aí. É um termo, chama spode, na língua no original. Ocorre 12 vezes no Novo Testamento. 12 vezes. Uma delas está aqui neste capítulo 11 de Romanos, versículo 11. Se você ler Romanos capítulo 12, você vai encontrar a palavra zelo. Então, o que significa um presbítero? Um presbítero é digno, ou ele está à altura de exercer esse ministério, se ele for uma pessoa zelosa. Ele deve ser alguém que tem zelo. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 11, nós vamos encontrar essa palavra, cuidado. É aquele que exerce o ministério com zelo, é aquele que exerce o ministério com cuidado. Zelo, cuidado. Se você traduz essa palavra, segundo a sua etimologia no Novo Testamento, sabe qual o termo que você vai encontrar, a definição que você vai encontrar? Interessar com responsabilidade. Os anciãos, aqueles que têm o encargo pastoral de serviço aos santos, são aqueles que se interessam com responsabilidade, com zelo, com cuidado pelos santos. Não são pessoas levianas, mas são pessoas que têm zelo. Vamos a um outro texto que vai trazer mais luz sobre esta maravilhosa palavra, ou como está na Reina Valera, merecedores, Revista Corrigida, governe bem. Tradução brasileira, cumprem bem. Então veja bem, 1 Tessalonicenses 5,12, vamos encontrar mais uma gloriosa definição sobre este termo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor. Está vendo aqui? Vos presidem, novamente nós encontramos o termo, só que aqui nós temos mais um detalhe, que não pode se passar despercebidamente, não podemos ignorá-lo. Ele diz, preside aonde? No Senhor, porque todo encargo, escute, irmãos, todo encargo dos irmãos que serve diante
do povo de Deus, seja no ministério da palavra, seja onde for, seja como for, esses anciãos, primeiramente, eles ministram no Senhor, porque o ministério é primeiro em Cristo, porque ele é uma própria dádiva de Cristo, é uma capacitação de Cristo, é o comunicado do ministério de Cristo, é uma extensão daquilo que Cristo fez quando esteve aqui, sendo ele o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. É dar continuidade no ministério dele. Irmãos, nós acabamos de assistir aqui no nosso país a visita do Papa. Pessoas me escreveram pedindo que eu falasse alguma coisa, escrevesse alguma coisa, fizesse alguma coisa. E eu sei que os irmãos também ficaram atordoados com tantas coisas. Ele se autoproclama o sucessor de Pedro. Como, irmãos? Pega o que ele prega hoje, que ele ensina hoje, como ele faz o seu ministério hoje, pega o ministério de Pedro, lá em Atos capítulo 2, Pedro pregava a palavra. Pedro não tinha uma Bíblia aberta diante do povo, porque não tinha Bíblia, mas ele tinha a Bíblia aberta no seu coração e pregava ela. Pedro não fazia concessões, Pedro não fazia concessões, Pedro chamava o povo a arrependimento, Pedro não usava máscara, a máscara da humildade, mas que é cercado com uma segurança que custou 50 milhões a mim e a você, que voa num dos aviões mais modernos do mundo, e prega a mensagem de humildade, entende, irmãos? Essas coisas precisam ser bem claras, porque isso não é ministério, isso não tem nada de espiritual, percebe, irmãos? O banco que tem a maior reserva de ouro do mundo, é o banco que ele é o presidente, você sabia disso? Você sabia, irmãos? Por isso que você vê num pano de fundo daquilo que a Bíblia fala sobre o espírito do anticristo. Muitos cristãos se aliaram a isso, cristãos foram cantar, foram fazer adoração. Alguns irmãos estão dizendo, irmãos, nós temos que ser mais tolerantes. Jesus era tolerante, irmãos. Os apóstolos eram tolerantes. Porque hoje, como disse um irmão do passado, se você quer fazer a guerra, começar uma guerra, não pegue em armas, diga a verdade. E hoje, pregar a verdade, pregar o evangelho, é você riscar o seu nome da apreciação, do respeito, da consideração que as pessoas possam ter de você. Eu não estou aqui criticando ele, estou dizendo é a verdade, isso não tem nada a ver com a palavra. Como que uma pessoa se diz pregador do evangelho, pregou mais de 10 sermões no Brasil sem usar a Bíblia, sem usar o texto, sem glorificar Cristo? Como? Como? Mensagens que não têm inspiração divina, que são lidas como um discurso político. Como, irmãos? E as pessoas dizem que isso é assim mesmo, irmãos. Nós temos que juntar, o Senhor está reivindicando sua igreja, está juntando todas as igrejas. Ecumenismo não é obra do Senhor, ecumenismo é a obra do diabo. Então você tem que saber o que é o ministério cristão, porque tem muitos irmãos fazendo concessões, tem muitos irmãos achando isso a mil maravilhas. Irmãos foram lá pregar, irmãos foram lá cantar, irmãos foram fazer parte disso. Irmãos, nós temos que ser claros na nossa posição espiritual, nós temos que ser pelo Senhor. Um grupo de pastoras e apóstolas e profetas do Brasil foram ter com a presidente da República, uns 15 dias, um mês atrás. Foram lá, publicaram fotos em tudo quanto é lugar que elas podiam publicar, em revista, em sites, onde elas podiam publicar. Isso foi visto como algo muito maravilhoso e normal, como uma obra de Deus. Obra de Deus, irmãos. Por que essas mulheres e profetas que foram dizer que o Brasil vai melhorar, que Deus vai intervir na economia do Brasil? Não vai. Não vai. Um país que legaliza o aborto merece o juízo de Deus. O país que legaliza o casamento homoafetivo, como eles querem chamar, mas isso para nós é promiscuidade, tem que ser julgado pelo Senhor. Essa nação está em ruínas e caminha como bêbado para a sua própria condenação. Estão vendo, irmãos? Isso não pode ser aceito por nós. Por que essas pastoras, essas profetisas e apóstolas não foram denunciar os pecados cometidos por esse governo? Uma irmã, como já lhes disse, uma irmã que trabalha lá no Congresso, chamada Damaris, ela
é uma pessoa muito capaz. Ela fez um levantamento de tudo que esse governo fez para poder destruir a família e a educação dos pais aos seus filhos. As inúmeras cartilhas que têm sido fabricadas com o dinheiro público, ensinando as piores coisas. Eu não quero mais falar aqui porque eu já falei sobre isso. São coisas que, irmãos, eu confesso para vocês, eu tive muita dificuldade de dormir aquela noite, pensando em tudo aquilo que o inimigo está fazendo. Mas profetas, apóstolos, profetisas, pastoras, vão lá, não para denunciar o pecado, mas para ganhar mais ibope. Nós não somos o bobo da corte, irmãos. Nós temos que ser a voz do Senhor que proclama a sua vontade nesse tempo. Nosso coração e o coração do Senhor tem que bater na mesma sintonia. Então, queridos, irmãos e irmãs, olha o que ele diz: presidem no Senhor. Então aqui nós temos a luz do que significa governar bem. O que significa governar bem? Qual é a conotação disso? A conotação não é secularizada. Governar bem é ter zelo, é ter responsabilidade, é ter cuidado com o corpo de Cristo, com a doutrina, com a palavra. Governar bem é servir primeiro ao Senhor, é estar diante do Senhor em primeiro lugar, é estar primeiro diante do Senhor e depois diante da igreja. Porque se você não estiver diante do Senhor, você não tiver responsabilidade com Ele, todo ministério tem uma conotação secularizada e vulgarizada. Nós não podemos secularizar e nem vulgarizar o ministério. Então, irmãos, irmãs, vamos para a segunda recomendação aqui de Paulo. Ele diz, voltemos aqui, ele diz: os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e tira o trabalhador o seu salário. Então nós temos aqui uma segunda recomendação. Paulo está dizendo: aqueles que servem no ministério devem viver do ministério. Tem base bíblica para isso? Claro que tem. Aqueles que servem de tempo integral e se afadigam, eles devem servir de tempo integral, e se servem de tempo integral, mas só que tem aqueles princípios que nós acabamos de ver na primeira recomendação: seriedade, cuidado, responsabilidade, se afadigam na palavra. Sobre essas pessoas que ele está dizendo. Vamos colocar alguns textos aqui. O primeiro texto que eu quero colocar para vocês está em 1 Coríntios, o capítulo 9, versículo 14. Paulo diz: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Alguém pode dizer: irmão, mas ele está falando aqui de viver. Viver do Evangelho é viver da palavra. Bom, será que é isso mesmo, irmãos? Observe o versículo 11. Veja o que Paulo diz: se nós semeamos entre vós as coisas espirituais, será muito colhermos de vós as coisas materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, quanto mais nós. Porém, embora Paulo não contradiz, Paulo não revogou esse direito, ele mesmo não fazia isso. Ele diz: porém, não temos usado desse direito. Paulo não fazia isso. Paulo sempre levantava o suprimento para si. Por quê? Porque ele não queria que isso fosse motivo de escândalo para o Evangelho. Ele não está condenando isso. Ele diz: eu pessoalmente não posso fazer isso, não faço isso, para que isso não sirva de escândalo. Quando você lê a segunda carta, aí você vai entender por que ele está dizendo essas palavras. Porque Paulo foi criticado como alguém que estava usando a igreja para si. Estude a segunda carta que você vai entender isso. E por que ele escreve essas palavras aos irmãos em Coríntios? E você vai compreender com muito mais clareza, mais substância sobre esse assunto. Por que ele não usava desse direito? Houve um tempo que ele ficou trabalhando e ministrando. Aí vinham outros irmãos, seguiam no trabalho para que ele pudesse servir com maior tempo na palavra. Então veja isso. Aí ele diz: suportamos tudo para não ser obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Imagine, irmãos, ele não precisava nem passar por isso, mas ele passou. Especialmente aqui, onde ele ficou 1 ano e 6 meses. Aí diz: não sabeis vós que os trabalhos nas coisas sagradas, como do templo? Aí ele diz, versículo 14: assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Vamos buscar mais
subsídios espirituais, para que venhamos compreender isso. Números capítulo 18. Vamos ver o que ele quer dizer aqui nos versículos anteriores. A partir do versículo 25. Ele diz: falou o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas. Eles dirás, quando receber os dízimos dos filhos de Israel, que vos tenho dado em vossa herança, agora observe isso que é importante, a gente lê uma parte, não lê outra, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Contar-se-á-vos a vossa oferta, como o grão da eira, e como a plenitude do lagar. Assim também ofereceis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos, que recebeis dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão. Então você vê que algo entregue ao Senhor não é uma coisa comum, não é essa banalização, não é o que nós temos assistido, essa exploração, é algo dado ao Senhor. Isso é muito sério, irmãos. Essa questão financeira, daquele servo é algo muito sério. De todos os vossos dons, recebeis toda a oferta, chamem de dons, o melhor deles, a parte que lhes é consagrada. Versículo 30, portanto, disse-lhes, quando ofereceres o melhor deles, será imputado aos levitas como produto da eira, como produto do lagar, e comereis em todo lugar, vós e vossas famílias. Agora observe, pois é vossa recompensa, com a recompensa do fruto do vosso serviço no tabernáculo da reunião. Não farei sobre vós pecado. Quando dele oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Então você vê, é justamente isso que Paulo está dizendo aqui, daqueles que serviam no templo. Então esta é uma recomendação que Paulo faz em relação à questão dos presbíteros, daqueles que se afadigam na palavra e do sustento que eles devem ter. Isso é algo sério, sagrado, mas nunca pode ser profanado, porque o ministério não pode ser secularizado nem vulgarizado. Todo cuidado em relação a isso, irmãos, porque são princípios que Paulo está colocando para Timóteo. E nesta carta que nós estamos estudando há vários meses, chegamos nesse ponto, não podemos passar por cima dele, temos que passar por ele. E graças a Deus podemos passar com respaldo na própria palavra de Deus. Vamos a mais uma recomendação. Versículo 19. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. Ele diz, não aceites acusação contra os presbíteros, a não ser com base em 2 ou 3 testemunhas. Então, qualquer acusação que fosse feita contra algum presbítero, deveria ser acompanhado de testemunhas. Esse é o primeiro ponto. E se ele estiver na prática do pecado, observe, aos que persistem em pecar, versículo 20, deveria ser repreendido na presença de todos os demais presbíteros. Observe aqui, irmãos, por favor, versículo 20, ele diz, não aceites acusação contra os presbíteros. Agora, versículo 20, aos que persistem em pecar, repreende-os na presença de todos. Esse todos aqui, não é toda a igreja, não é toda a igreja, é uma referência exclusiva aos presbíteros, a todos os presbíteros, para que haja temor em todos os presbíteros. Nós não vamos encontrar respaldo na Bíblia para entender que se todos fala da Assembleia de maneira geral. Porque se você ler com todo cuidado, você vai ver que a própria composição gramatical aponta para isso, nos leva a ver desta forma. Aí, ele prossegue, versículo 20, aos que persistem em pecar, aqueles que não se arrependem, aqueles que tornam o pecado uma conduta, repreende-os na presença de todos, para que os outros presbíteros tenham temor. Aí ele prossegue. Mais alguns pontos. Ele diz, versículo 22, não imponhas precipitadamente as mãos a ninguém. Por favor, aqui tem uma outra recomendação. A recomendação aqui é o cuidado na separação dos presbíteros. Outra frase que precisa todo cuidado ao ser examinada. Paulo está dizendo aqui, não imponhas precipitadamente as mãos. Uma versão alternativa está da seguinte forma, não tenha pressa em colocar as mãos sobre alguém
para dedicá-lo, para consagrá-lo no serviço aos santos. É assim que está nessa versão. Se eu não estou enganado, é o Novo Testamento na linguagem de hoje. Outras versões também apontam para isso. Então não é simplesmente orar ou sair pondo as mãos. Não, não. Ele está tratando desse assunto dos anciãos, dos presbíteros. São questões adicionais. Então ele vai colocar isso aqui para Timóteo. Não coloque suas mãos sobre alguém para consagrá-lo ao Senhor. Essa é a ideia aqui. Seja cuidadoso, não precipites. Por quê? Porque precisamos de um testemunho interior. Precisamos de um testemunho exterior. O testemunho da igreja, o testemunho do Espírito. Esses dois testemunhos configurados, juntos, traz para nós realidade espiritual, que ali existe um ministério ao Senhor na vida daquele irmão. Estão vendo? Ninguém pode se autoproclamar, se autodeclarar. Ninguém. Porque é um assunto espiritual. São questões práticas, questões sérias. Olha o que diz Paulo: não te tornes, está vendo aí? Não te tornes cúmplices dos pecados de outro. Havia perigos que rondavam, com certeza, a igreja em Éfeso, porque essas questões práticas apontavam para aquele lugar. E o que Paulo está dizendo para Timóteo: não te torne cúmplice. Se você precipitar e colocar a mão para separar alguém para o serviço, essa pessoa não está qualificada. Como ele diz aqui em cima, um presbítero, alguém que vive na conduta do pecado, alguém que não foi tratado, alguém que não é tratável, alguém que não tem um coração disciplinado, uma pessoa que tem uma vida que é uma vergonha diante dos irmãos. Então você não seja cúmplice. Irmãos, por favor, quero lembrar você sobre algo aqui que ele diz no versículo 21, por favor. Ele diz: conjuro-te diante de Deus, do Senhor Jesus, dos seus anjos escolhidos. Agora observe, que guarde essas coisas, sem prejuízo. Agora, por favor, observe essa frase: nada fazendo por parcialidade. Então ele está dizendo: Timóteo, não faça isto. Não faça nada por parcialidade. Não te torne cúmplice do pecado de outros para separá-los para o serviço aos santos, de forma alguma. Então, meus irmãos, o tempo já avançou, o suficiente para nós entendermos esse capítulo 5, como eu disse para vocês. Para alguns, pelo que nós vínhamos lendo, vínhamos estudando, esse capítulo 5 parece tão sem sentido, parece que o nível de revelação diminuiu. Agora vocês veem, irmãos, quantas questões sérias na prática da igreja, quantos assuntos não podem ser colocados de lado. Esses assuntos aqui, cada um deles, enumere cada um desses assuntos, desde o tratamento aos idosos, como nós vimos, tratamento com as irmãs, tratamento com as viúvas, e por último aqui o tratamento com os presbíteros. Se todos esses pontos são negligenciados, quantas fissuras, quantas brechas, quantas erosões poderá haver no meio da igreja do Senhor. Então, amém pela doutrina, amém pelos assuntos elevados, mas precisamos também ser coerentes com as questões práticas. Graças a Deus, nós temos este capítulo. Graças a Deus, porque esse capítulo está aqui, inserido nesta carta para nós. E podemos ver como o Senhor quer nos corrigir. Podemos ver que não só nesses pontos citados por Paulo, mas em muitos outros pontos. Isso aqui já é um argumento do Espírito suficiente para que nós sejamos cuidadosos em tudo, para que nós sejamos cuidadosos em todas as áreas. E o quanto nós dependemos do Espírito Santo, que Ele nos ajude a sermos cuidadosos, que nós não venhamos abrir brechas para poder ferir o Espírito Santo, para ferir o caráter da edificação do Senhor, para que em tudo, irmãos, sejamos coerentes, ajudando uns aos outros, corrigindo uns aos outros, pegando nas mãos uns dos outros, para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada, na nossa jornada, para que o Senhor tenha todo o seu prazer, tenha toda a sua liberdade aqui entre nós. Amém? Meus queridos, que Deus vos abençoe. Que a sua doce e santa palavra permaneça viva no nosso coração. Amém? Que o Senhor vos abençoe de maneira muito especial através de toda a riqueza que Ele nos dado nesta noite. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém.